Muito bem, oficialmente, pessoal, estamos aqui é, começando o nosso mini curso sobre saúde suplementar. Eu dei o nome a esse mini curso aqui. Bom, primeiro, meu nome é Sérgio Ricardo, para quem não me conhece. Eu sou coordenador acadêmico aqui do MBA Saúde Suplementar. Essas atividades, né, esses mini cursos são atividades acadêmicas abertas, né, não só para os alunos dos MBAs, mas também para a comunidade em geral, para todo mundo que atua na área, enfim, é uma oportunidade, eu sempre digo isso, né, de troca de bate-papo, né, de troca de informações aqui sobre o mercado, né, sobre, né, as coisas todas aqui que a gente pode, né, fazer e é, neste mercado e, sobretudo, né, o que vai acontecer com ele, né? A gente tem alguma experiência no assunto, né? Afinal de contas, a saúde suplementar já fez aí 2 décadas. A gente conhece um pouquinho, né, dos movimentos e tal, e aí é uma forma da gente trocar, fazer um bate-papo, né, sobre realmente o assunto. Eu convidei o Aloysio, que é um dos professores do curso, está aqui, ele é advogado, é da Eudes Advogado, já foi da Sul América, da Abrange, enfim, sempre na área jurídica. Eu sou o Sérgio Ricardo, já falei para vocês estão aqui no ambiente do IPTEC UCP, da Universidade Católica de Petrópolis, e eu vou, mais do que apresentar efetivamente e teorizar algumas coisas aqui, eu vou fazer provocações, né? E eu gostaria aqui que a partir dessas provocações, vou provocar o Aloysio aqui com temas, né? E vou provocar vocês também. E a todo tempo, para quem quiser entrar no circuito aqui com a gente, né? Enfim, né? Comentar e etc. Vale a pena você fazer isso aqui com a gente, por meio aqui do chat, né? Ou se você quiser, abre o teu microfone aqui, tua câmera e tal, e pergunta. Isso aqui é um ambiente informal e é para ser assim mesmo, né? Queria dizer a vocês que eu e o professor Aloysio estamos um pouco nervosos hoje, né? Porque o Fluminense começa às 9h30 aí na Libertadores, a sua jornada até o Portanto, título. vamos terminar até antes de 9h30. Isso. A nossa jornada até o título começa hoje, né? O título mundial. Então, assim, estamos aqui nervosos, né? Mas é brincadeira, isso é só brincadeira, né? A gente está aqui no ambiente acadêmico, tá? Bom, então vou compartilhar com vocês aqui uma breve apresentação, e depois eu vou falando. Tem um monte de gente, de pessoas amigas aqui. Acabei de ver Marco Aurélio entrando, Daniele, que é aluna e amiga, enfim, quer dizer, uma opção de gente por aqui. Kátia Coimbra, que também dá aula aqui no outro MBA que eu coordeno, também foi aluna do curso. Enfim, um monte de gente legal. Quero dar boa noite a todos, né? Agradecer a Melissa aí, como sempre, né, o apoio. Pessoal de apoio aqui do IPTEC. A nossa turma, como eu sempre digo aqui, é espetacular mesmo, né? A gente tem um carinho danado para essas pessoas que são as que fazem mesmo a coisa acontecer, né? Então, desde já, Melissa, obrigado aqui pela tua presença aqui com a gente, né, que é sempre legal. Bom, eu vou colocar aqui, eu e o Aloysio aqui embaixo da tela aqui. Não sei como é que vocês estão vendo aqui, mas enfim, né, que é para a nossa gravação. Bom, então, é, Luiz Felipe Blanco já apareceu aqui na área, tem um monte de gente legal. Bom, então vamos lá. Né, começar aqui um pouquinho com dados do setor. Eu sempre gosto de começar as apresentações aqui com a provocação sobre o que está acontecendo, né, no mercado de saúde suplementar, para que a gente possa ter ideia das coisas, né? Então, esses dados aqui são da sala de situação da ANS, né? Enfim, e são os dados absolutamente atualizados, que são dados de hoje. E está em 2 slides aqui, basicamente, né, para a gente comentar um pouquinho o assunto. Veja, a saúde suplementar no auge do seu desenvolvimento, ela chegou a ter, né, alguma coisa perto aí de 50 milhões, né, de beneficiários. Com a crise econômica que a gente vive, né, começou aí 2013, 2014 para cá, muitas empresas começaram a demitir e tal, não sei o que, esse número, quer dizer, caiu bastante. E agora, durante a pandemia, ele deu uma pequena recuperada, que não é necessariamente uma coisa sustentável, porque muita gente, né, quando observou o ambiente de risco e assim as coisas da pandemia se agravando, se apertou do jeito que deu aí para contratar um plano de saúde, por mais simples que fosse, que a gente espera.
é que a economia, com certeza não esse ano, mas talvez no ano que vem, no outro, né, possa se recuperar um pouco. Isso, evidentemente, aí depende aí do cenário internacional também. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo, né? Parece que a gente não toma juízo como humanidade e a escalada aí militar está acontecendo, né? Assim, a iminência de, talvez não de um conflito, mas assim de situações muito complicadas, sanção para lá, ameaça para cá, enfim, né? O mundo inteiro está sob este assunto, até a própria pandemia, que é horrorosa, né? Ganhou um segundo plano nesse momento em relação a essa escalada, com um monte de conotações aqui que nos remetem a dados históricos, né? Enfim, né? Coisas que aconteceram lá atrás, como é que nós permitimos, como humanidade, chegar ao ponto, né, que nós chegamos no passado, e parece até que a gente está querendo repetir as coisas. Mas, de toda forma, olhando aqui para o nosso ambiente, se veja, né, assim, mesmo em um mês ruim para a economia, porque esse mês de fevereiro, mês de janeiro foram meses ruins, a variação no mês de beneficiários é positiva, 0,58%, mas a taxa de cobertura dos planos de saúde em relação à população, ela continua aí na casa dos 25%. Né? Bom, a quantidade de operadoras em atividade, 725, é que a gente tem que lembrar, né, que cada uma das Unimedes, só aqui no Rio de Janeiro deve ter umas 4, 5, sei lá, né? Cada uma delas é contada como operadora, né, efetivamente. Quando, por exemplo, né, você tem algumas operadoras, um guarda-chuva de operadora grande, que tem lá 3, 4, entra nesse número também, mas as ativas, efetivamente, como beneficiários, são um pouco menos, 698, tá? E a quantidade de planos mesmo, né? Cada uma composição é um plano. Você pega lá um plano, sei lá, um plano básico, né, de uma operadora qualquer, ele é um plano. O plano intermediário é um plano, o plano superior é outro, enfim. Quando você olha para tudo isso aqui, você tem, né, por operadora aqui uma média, né, bastante aqui considerável. Se a gente considerar, fazendo uma conta de quase de português, cada operadora aqui talvez tenha aqui ativos, né, realmente poucos planos. Bom, poucas opções de plano, né? Veja, quando você olha, né, para o tipo de contratação, a gente já começa a olhar para coisas interessantes aqui que explicam muita coisa. Primeira coisa é a seguinte, por tipo de beneficiário, por tipo de contratação. Os planos individuais absolutamente regulados em relação até reajuste, eles significam 8 milhões e 900, 9 milhões de um total aí de 48 milhões. Né? Então, tem uma participação aqui relativamente pequena. Os coletivos é praticamente todo o resto. Ok? Agora, com três modalidades de planos coletivos. O coletivo empresarial, né? E aqui no coletivo empresarial vai desde MEI, né, até grandes empresas, com 33 milhões de beneficiários. Já os coletivos por adesão, que são aquelas adesões a sindicatos, órgãos de classe, né, enfim, e algumas adesões abertas, 6 milhões, ou seja, a quantidade de adesões é inferior ao número de planos individuais. Ok? Bom, isso explica algumas coisas, né? Explica que a saúde suplementar é muito dependente das empresas. Ou seja, quando a economia vai bem, né, o empresário lá acaba, na grande maioria dos casos, oferecendo benefícios, né, como seguro de vida, né, e plano de saúde para os seus funcionários, que podem ser participativos ou não, participados ou não. A empresa paga uma parte, né, o beneficiário paga a outra, ou os dependentes pagam, enfim, tem vários tipos de composição. Mas os principais contratantes, efetivamente, são, né, as empresas. Os contratantes individuais, sejam eles, né, individual mesmo ou coletivo por adesão, são praticamente a metade, se você somar os dois, dos planos coletivos empresariais. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é isso, né, assim, a saúde suplementar depende, né, fundamentalmente
de planos para empresas, sejam elas MEI, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, ok? Muito bem. Então, este número aqui significa dizer, né, que a saúde suplementar caminha junto praticamente com a economia. Quando a economia vai bem, e nós vivíamos anos em que a economia ia muito bem, a saúde suplementar crescia a 2 dígitos, né, independente de qualquer crise. E quando a economia vai mal, a saúde suplementar ou se estagna ou, né, perde beneficiários, né, inclusive por demissões. Bom, de toda sorte, se veja, com 49 milhões de beneficiários, 48.900, as demandas do consumidor por informação são de apenas 19 mil, 20 mil, redondo aqui para a gente arredondar. As por reclamação, 15 mil. Né? Quais são os assuntos, né, das reclamações? Outros temas 134, cobertura ou não de procedimentos 11 mil reclamações, as mensalidades e reajustes que apavoram todo mundo 814 e contratos, né, e regulamentos dos próprios contratos 2.776, ou seja, em que pese tudo que sai em tudo quanto é lugar aí de reclamação com plano de saúde, as reclamações são muito poucas, né? E aí a gente para pensar, são poucas porque todo mundo entendeu como funciona ou são poucas porque ninguém sabe onde reclamar, né? São as duas vertentes aqui que a gente pode, né, analisar. Bom, olhando a mesma página de situação, só que um pouquinho mais abaixo, então quebrei em duas aqui nos slides só para ficar mais fácil para todo mundo dar uma olhada. Aqui tem um quadro interessante de operadoras com planos ativos por tipo de contratação. E aí, basicamente, os números se equivalem, né? E dá para explicar isso. O individual 8468, o coletivo empresarial 615, coletivo para adesão 545. Basicamente, porque eles se replicam, né? Então, uma operadora que monta um plano qualquer, um plano Calypso, né? Ela acaba criando modalidades para que ele possa ser contratado de forma individual, que ele possa ser contratado de forma empresarial, que ele possa ser contratado por adesão. Então, isso aí tá legal. Bom, agora, olha isso aqui, a gente está olhando aqui números aqui basicamente de setembro, que é o último dado divulgado da saúde suplementar. E veja, o terceiro trimestre, comparando o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o seguinte, veja, receita de contraprestações, um contra o outro, eu estou falando setembro, o trimestre fechado em setembro de 2021, então a gente tem pelo menos um trimestre inteiro, que é outubro, novembro e dezembro de 2021, e a gente está em fevereiro de 2022. Já já saem os números relativos aí com o quarto trimestre de 21 para comparar com o quarto trimestre de 20, ok? Bom, mas aqui nessa comparação, que é igual, o que aconteceu? 2020, nós estávamos lá no auge da primeira onda da pandemia, né? Assim, né? Começando a arrefecer um pouquinho aquela primeira onda. A receita de contraprestações, ou seja, né, o que você recebe do que as pessoas pagam mensalmente, as empresas, né, da ordem de 163 aqui bi, contra em 2021 176 bi, ou seja, uma variação aqui de 14 bi, ok? Outras receitas aqui, números, né, basicamente andando de lado e tal. Despesa assistencial, que é a principal despesa, é quanto você paga aí para médico, clínica, hospital, terapia, etc. Ela pula de 119 para 149. Ou seja, aqui estava sobrando 14. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui de anotação, só para ficar mais fácil da gente fazer isso aqui. Então, aqui, ó, aqui estava sobrando 14 bi, certo? Aqui em cima. Na despesa assistencial foi para quanto? Subiu quanto? 30, não é? Então aqui menos 30 porque é despesa.
Bi. Bilhões. Tá? Ok. Então, a coisa aqui já está complicada. Tem 16 negativo aqui, não é? Bom, agora vamos. Despesa administrativa sobe um pouquinho, né? Sobe 1 bi. Ela também é negativa aqui, então. Menos 1 bi. Aqui, despesa administrativa. Despesa de comercialização sobe quase nada, né? Quase nada aqui. Outras despesas operacionais. De 13 para 12 fica um pouco menor. Por quê? Porque basicamente nesse período aqui se meteu muita tecnologia no processo. Contraprestações de corresponsabilidade cedida, que é compartilhamento de risco, né? Fica praticamente a mesma coisa. Então é o seguinte, o número final, 74, aqui ó, 74, aqui, ó. Olha aqui, ó, 74,46 de sinistralidade, que era produzida aqui pela divisão, né, das despesas contra a receita, contra 85,8. Bom, a comentar. Quando a saúde suplementar foi pensada lá atrás, há 2 décadas, foi pensada porque este número aqui fosse 70, ok? Antes da pandemia, se operava 83, 84 e houve muito represamento, evidentemente aqui de várias coisas. Então, ó, esse 85 aqui, ó, ele é um número parcial. Se espera que, em média, no quarto trimestre, esta sinistralidade possa ter subido para 87, 88. Ok? E isso está mais ou menos claro aqui, ó, pela evolução das despesas, né? Você veja, a despesa foi o dobro, né, do crescimento em receita. Tá certo? Quando você pega esse número e olha, e a despesa administrativa cresceu um pouquinho, é muito provável que a gente chegue aos 88, o que é uma catástrofe. Ok? Bom, o que vai acontecer a partir disso aqui? Seguradoras e também a saúde suplementar, a base da saúde suplementar, do conceito, como é no mundo inteiro, é seguro. Né? Então, seguro não pode ficar insolvente. O órgão regulador, a ANS, tem a obrigação de receber os números, né, das operadoras, fazer as contas, né, e dizer assim, olha, esta empresa não pode ficar insolvente. Tem 2 formas dessa empresa não ficar insolvente. A primeira, vender muito mais. Mas aonde estão as empresas, né, que é o polo, a principal fonte de receitas aqui, para contratarem planos de saúde? Não estão. Né? A gente sabe, a economia está onde está. Do outro lado, né, é criar receita via reajuste. Não tem saída. Né? Ou um processo muito forte de redução de custos, o que não é nem simples e nem rápido de fazer. Ok? Bom, só de fraude, eu sempre repito isso, tem uma pesquisa do ISS, assim, longa, que diz que só de fraude nas despesas, né, assistenciais, a saúde suplementar carrega 18% em média ao longo dos anos. Ou seja, dessa despesa assistencial aqui de 150, né, aqui, 45 possivelmente é fraude de todos os tipos. Desde alguém que usa a carteirinha do outro até fraude mesmo, né? Assim, colocar uma órtese, prótese, etc., em alguém que não precisa, por conluio lá do fabricante com o médico, ou e aí por aí vai, despesas superfaturadas, né? Consultas dobradas, exames de laboratório que não precisam ser feitos, e por aí vai, tudo isso aqui de alguma forma é fraude. Né? Então, a gente trabalha aqui num setor que significa 3,5% do PIB pelo que arrecada por ano, e é muita coisa, né? Maior do que o mercado de petróleo, por exemplo, que precisa urgentemente rever os modelos, né? Porque está começando a ficar em uma situação bastante perigosa. Né? Não é
nada incomum que algumas operadoras tenham dívidas, operadoras sobretudo pequenas, né, que elas tenham dívidas muito significantes, né, assim, que se olhadas muito ao pé da letra estão à beira de uma intervenção do órgão regulador, porque não estavam prontas para gerir efetivamente o negócio antes da pandemia, veio a pandemia e a conta chegou e o pessoal não consegue sobreviver. Então, para a gente começar aqui no nosso caminho aqui das nossas aqui provocações, né? Assim, né? Eu acho que a gente já pode, com esse panorama aqui, começar a entender os assuntos que a gente vai tratar hoje aqui, todos eles, né? Assim, vamos dar rápidas, né? Falar um pouquinho de tudo isso aqui. E eu selecionei aqui para hoje, para a gente bater papo, vocês participarem, esses assuntos aqui, né? Que são 13 assuntos. Movimentos do mercado, que é uma coisa que sai todo dia na mídia, fusões e aquisições, reajuste dos planos, judicialização, a remuneração, né, por eficiência, inclusão de novos procedimentos no rol, e é interessante isso aqui. Hoje eu recebi uma notícia de uma senhora que estava disposta a se acorrentar na frente do STF para que fosse concedido lá um determinado procedimento, etc. Acho que é isso, né? Imagine o ministro, com todo respeito, o ministro Fachin, ou o ministro, sei lá, Gilmar, ou o ministro Toffoli, né, fazendo juízo de valor em relação a uma coisa da saúde, né? Me parece que é o extremo em que a gente deixa que esses assuntos cheguem à Suprema Corte, que necessariamente não deveria estar envolvida nisso, né? Isso era para ser regulado bem mais embaixo, talvez. Bom, telemedicina, que é uma coisa que era dúvida antes da pandemia e agora virou regra, e talvez esteja na telemedicina um dos fatores fundamentais aqui para a redução de custo, o próprio controle de custos, fraudes, LGPD, dados dos beneficiários e dados públicos, os programas de prevenção e promoção à saúde como uma das saídas de médio e longo prazo para reduzir sinistralidade, solvência, né? E aí um pouco de tendências regulatórias e o novo marco regulatório da saúde suplementar, já que se acumulam no Congresso Brasileiro, se eu não me engano o número, 1.200 ou 1.300 propostas aí parlamentares para se alterar, né, a legislação básica da saúde suplementar e fazerem disto tudo uma grande bagunça, né? Então, esses são os temas, né? Então, eu vou fazer uma provocação a vocês também, o Aloysio, né? Para a gente começar essa história aqui, eu não sei se a Renata que está aqui é a Renata Gasparello, é? Sim ou não? Que é uma das professoras do curso também, a Luiz também é, eu também sou. Renata levantou a mão, ela mesmo, né? Então, quando a gente falar aqui um pouquinho de solvência, Renata, você me ajuda. Eu boto você na tela aqui também. Então, assim, né? Vamos falar um pouquinho aqui de movimentos do mercado. Eu vou já fazer uma pergunta para o Aloysio, daquelas de terça-feira antes do jogo do Fluminense, né? Quem compra quem vende quem e por quê? Vou tirar da tela para ficar legal, tá? Depois eu Tá boto. bom. Bom, Sérgio, primeiro, boa noite aí a você, nosso brilhante coordenador acadêmico. Boa noite a todos que estão aqui presentes, sejam eles alunos e ex-alunos, né? Ou futuros alunos do nosso MBA. É um prazer participar de mais esse evento aqui. Olha, Sérgio, essa questão de quem compra quem, eu não vou te responder com nomes, mas eu vou te responder conceitualmente. Há uma carga regulatória e legal muito pesada em cima do setor. E a gente percebe um movimento muito complicado, e aí já até aproveitando o gancho, né? Eu sei que não foi essa a pergunta diretamente, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Está marcado para amanhã, dia 23, no Superior Tribunal de Justiça, um julgamento que pode dar um rumo, eu diria,
de encerramento dessas mais de 700 operadoras que você mencionou para um número extremamente concentrado, que é o julgamento que vai definir, de uma vez por todas, se o rol da ANS ele é taxativo ou exemplificativo. Acho que vale a pena explicar para a galera o que é isso, porque Vamos assim, lá, né, vamos lá. é E fundamental. aí, o que é interessante a gente notar aqui? A carga regulatória e legal está muito pesada em cima do mercado. Então, no quem compra quem, que o Sérgio perguntou, para mim é uma questão muito simples. Haverá uma concentração de mercado. A gente, infelizmente, caminha para isso. E eu digo infelizmente, por um lado, porque quando a gente olha esse universo das 700 operadoras, muitas delas, e a minha experiência do meu tempo de Abrange permitiu visualizar isso, mas em loco, muitas dessas grandes operadoras não são do conhecimento do público em geral, do eixo Rio-São Paulo. Muitas dessas operadoras são a única porta de entrada de medicina de alta tecnologia em pequenas cidades, onde você não tem um atendimento público com o mínimo de qualificação e aquela única operadora que tem aquele único hospital privado resolve atender aquela cidade que não é de interesse dos grandes players no mercado. E a gente vê com preocupação que essas operadoras pequenas, na minha visão, infelizmente pessimista, mas eu diria realista, a tendência é que elas sejam englobadas, incorporadas por grandes players, por não conseguirem suportar os ônus da regulamentação. E aí, quem já foi meu aluno aqui na disciplina de Panorama da Saúde Suplementar, vai lembrar que lá na nossa disciplina, a gente começa explicando que o mercado de saúde foi pensado para ter um marco regulatório que o tornasse equilibrado. E esse marco regulatório, previsto em leis federais, 9656 de 98, a própria lei que criou a ANS em 2000, tratou de estabelecer que caberia à agência reguladora a regulamentação técnica desse segmento. E o que a gente vê para chegar nesse fato que vai acontecer amanhã, nesse importante julgamento? Uma das dinâmicas previstas na legislação, em termos de regulamentação, é a seguinte: que compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar definir o rol de procedimentos minimamente obrigatórios de cobertura por qualquer plano de saúde. Ou seja, até aquele plano mais básico é obrigado a cobrir uma lista X de procedimentos. E diz a lei, que foi aprovada pelo Poder Legislativo, portanto, de que caberia à agência reguladora proceder com a atualização periódica desse rol. E por quê? Porque a medicina evolui constantemente, novas tecnologias surgem, novos procedimentos surgem, nada mais natural do que de tempos em tempos se fazer essa revisitação naquela lista de procedimentos de cobertura obrigatória. E isso, todos os players que ingressam no mercado, ingressam esperando que essa lógica jurídica regulatória seja cumprida. Como, por exemplo, a atualização do rol a cada 2 anos, que é o que diz a regulamentação, poder precificar o seu produto dentro do que estabelece o rol, tendo o mínimo de segurança jurídica, de previsibilidade. E aí, amanhã, o Superior Tribunal de Justiça, depois de inúmeras decisões conflitantes, vai finalmente uniformizar o entendimento. Que entendimento? Ora, o rol da ANS ele é apenas um exemplo e, portanto, tem-se um cheque em branco
que deverá ser honrado pelas operadoras do mercado, ou o rol de procedimentos é o limite que a agência reguladora, dentro de suas competências, estabelece. E aí, obviamente, eu, na qualidade de professor do curso, de advogado do segmento, sou obrigado a dizer, ainda que amanhã a decisão venha em sentido contrário, espero que não há na legislação nenhuma sombra de dúvidas de que o rol da ANS é taxativo. Não há margem para discutir que ele seja um mero exemplo com um cheque em branco para as operadoras. Admitir isso seria até porque, tornar um mercado desequilibrado. exatamente, e até porque, né, assim, se assim não fosse, todos os movimentos técnicos para a inclusão de algum procedimento no rol a cada 2 anos, eles não seriam necessários. Bastava que alguém Inclusive, soubesse Sérgio, assim, desse uma canetada dizendo, olha, eu acho que não sei coisa, é legal botar. Porque se pois for. é, Sérgio, e aí a gente está passando por alguns movimentos dentro do Poder Executivo e do Poder Legislativo que são preocupantes dentro disso, tá? Por quê? E aí, de novo, quem já foi meu aluno vai lembrar que a gente coloca isso em sala de aula. E quando a gente fala de um mercado regulado, o conceito de agências reguladoras, que surge lá nos Estados Unidos pós-crise de 29, é um conceito que prevê que a agência reguladora tenha autonomia técnica e independência, justamente para que suas decisões não sejam contaminadas por questões políticas. E aí, gostem ou não, eu vejo como um ótimo exemplo desse modelo funcionando a independência da Anvisa em tantas questões da pandemia ao longo desses 2 anos, em que o Poder Executivo pressiona para que a Anvisa diga que determinado medicamento tem eficácia contra a doença e a Anvisa vai dizer: eu não vou mudar o rótulo, que tecnicamente isso não é comprovado. A Anvisa ali está provando. Eu sou uma agência reguladora, independente, e não posso me submeter a pressões políticas. E aí a gente vê, recentemente, medidas provisórias que, por exemplo, obriguem a ANS a fazer a inclusão de procedimentos no rol, se forem incluídos automaticamente na saúde pública, num prazo máximo de 120 dias. Pois é. Isso é totalmente contrário ao marco regulatório que as operadoras se inseriram. Eu acho. Agora, a gente também vê, por medida provisória, a discussão para que determinados medicamentos sejam incluídos. Você E sabe. aí, Sérgio, só para eu fechar aqui, qual é o investidor que vai querer ingressar Não. no mercado em que ele entrou com uma regra escrita e que ele começa a ver sinais de que essa regra escrita não está sendo cumprida? Acabou a previsibilidade. Enfim, era isso para começar aqui. Eu acho, eu escrevi sobre isso outro dia, a Luísio e a todos, né? Assim, nós estamos vendo tempos estranhos, né? Nós estamos vendo um tempo de alargamento de janelas. Veja, assim, só para entrar nesse assunto e sair ao mesmo tempo, eu, enfim, eu sou um jovem senhor da década de 60 e, né, assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse me deparar a essa altura do campeonato, né, depois de 2020, talvez, né, assim, com temas que nem na minha infância eram mais discutidos, porque quem ousasse trazer esses temas era ou apanhava ou era ridicularizado, né? Mas tem um movimento, eu acho que no Brasil, no mundo inteiro, de alargar janelas. É o seguinte: tem um tema aqui que é tabu, sabe? Não é aquele tabu social. Tem um tema qualquer que é absurdo, mas alguém bota esse tema em discussão e parece que a gente, de certa forma, que se acostuma com ele e a coisa vai andando. E isso eu estou vendo no movimento de negócios, em tudo, né?
Essa semana eu li um artigo sobre health techs. E acho que pior que isso, que eu até mandei para vocês aí no grupo de professores, né, as coisas dos marketplaces. Então é o seguinte, né, você imagina que plano de saúde ou mesmo seguros possa ser vendido em marketplace, né? E sem os devidos cuidados técnicos necessários para que haja alguém capaz de explicar ao consumidor aquilo que ele está comprando, né? E na besteira que ele pode estar fazendo, por exemplo, de trocar um plano para o outro, como se trocasse televisão de automóvel. Bom, e aí, quando a gente olha para isso, também as pessoas estão usando o judiciário para isso, para largar janelas, né? E erroneamente, e aí tem uma culpa do judiciário grande nisso, o judiciário está acatando esse tipo de coisa sem repelir na entrada, porque são coisas que deveriam ser repelidas na entrada. Assim, querido, retorne ao marco regulatório da saúde suplementar. O que diz a 9656? Está aqui. Ok? Então, esse assunto não será discutido. Acabou. Quer mudar o assunto? Muda a lei. Vai lá para o Congresso, briga lá e tal, não sei o quê. E todo dia a gente vê casos desse tipo, né? E assim, e você vai alargando a janela. Daqui a pouquinho pode tudo, né? E assim, o grande prejudicado é, em primeiro lugar, o consumidor e, dentro de uma ótica de médio e longo prazo, as próprias operadoras, porque vão perder beneficiários ou vão ter problema de solvência ou vão incorrer numa judicialização que alguém aqui comentou no bate-papo, se eu não me engano, foi o Jarbas ou a Flávia Pessoa, né, assim, né, que assim, a quantidade de processos que vão sendo judicializados é cada vez maior, e a gente tem que lembrar, Luiz é advogado, está acostumado com isso, não necessariamente quem julga conhece o assunto. E aí, A grande maioria quase das que vezes juízo não de valor conhece. pessoal em relação a uma lacuna qualquer que a lei deixou. Entendeu? E a partir daí você cria jurisprudência, cria acórdão, cria, né, todas as coisas que acontecem na área do direito e passa a ser regra. Ou seja, né, assim, daqui a pouco diz assim, olha, nós não precisamos cobrir absolutamente nada que está no rol. Aquele é só indicativo. Acabou. Acabou a saúde suplementar. Da noite para o dia. Né? Então, enfim, muito complicado. Nesta mesma linha, vou aproveitar para a gente falar então de judicialização. Eu acho que é um tema interessante aqui, Aloysio, né? Falar sobre judicialização na saúde suplementar e até lembrar, né, que a gente já tem algumas câmaras técnicas aqui exclusivas para a saúde, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem, mas na prática, quer dizer, a judicialização na saúde suplementar e também, vamos lá, hein, né, na saúde em geral, a Anvisa também sofre com isso, né, enfim, né, por conta aí de medicamentos aí off-label e etc, com o SUS sofre com isso, com alguém querendo ser tratado com medicamentos experimentais que não deveriam ser e tal, sem aprovação da Anvisa. Queria que você falasse um pouquinho de judicialização. Vamos lá. Eu vou de novo repetir um exemplo que a gente coloca em sala de aula, né? E aí, para quem já foi meu aluno, vai lembrar disso. É o seguinte: a gente pode fazer uma analogia, e aí, para eu não falar bobagem, eu acabei de consultar o pai dos burros, o Google, né? Dizendo o seguinte: vamos imaginar, estou vendo aqui que uma BMW X6 tem um preço médio de algo em torno de 663 mil reais. Uma A, su- bagatela. a Né? sua é que ano? Bom, o meu calçado é número 42, isso é outra história. Mas aí, vamos imaginar o seguinte: o sujeito, quando ele constrói uma BMW, a BMW, quando constrói um carro nesse valor, esse carro não, ele tem tem a margem de lucro, evidentemente, mas o custo dele para chegar a esse valor é alto. Claro. Agora, vamos imaginar, né, pegar aqui o preço de sei lá, um Fiat Argo, que é um carro em tese popular, né? 60 mil, 60 mil. Esse conceito está um pouquinho complicado, né, de carro popular.
que deve estar em torno de 60 mil reais, mais ou menos. Né? Algo em torno disso daí. Pois bem, o sujeito chega na loja da BMW e ele diz que ele quer pagar pela X6 o preço de um Fiat Argo. A BMW vai dizer, olha, isso não faz o menor sentido, porque o carro custa 663 mil reais e não 60 mil reais, porque ele tem uma série de equipamentos de segurança, uma série de equipamentos acessórios, etc, 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 etc. Eu não posso te vender por menos de 660 mil. Ele vai ao judiciário, o judiciário dá uma liminar para a concessionária vender a BMW ao preço de 60 mil reais. Luiz, mas isso vai quebrar a BMW se daqui a pouco todo mundo ficar sabendo e os clientes começarem a entrar com a ação nesse esquema. Isso pode parecer uma analogia impossível de acontecer, mas é exatamente isso que acontece na judicialização da saúde suplementar. Então, por exemplo, quando a legislação estabeleceu um rol mínimo, ela diz o seguinte: operadoras de plano de saúde, essa é a tua tábua mínima de precificação. Isso é o que você tem que oferecer. Você pode, se quiser, oferecer planos com coberturas adicionais e cobrar mais caro por isso. Não há nenhum problema em relação a isso. Por exemplo, planos que cobrem vacinas. Não há obrigatoriedade pela ANS do plano cobrir a vacina. Mas tem alguns que podem, mediante uma cobrança adicional, cobrir. Hospitais de primeira linha, aquele que todo artista político famoso, quando tem algum problema, é internado. O plano pode disponibilizar esse hospital, vai cobrar mais caro por ele. E aí, com isso, você, em tese, permite que o empresário possa colocar no mercado produtos diferentes para públicos-alvo ou públicos-alvos, me enrolei agora na gramática, distintos. Onde a judicialização atrapalha? Justamente a elaboração de produtos destinados a um povo de poder aquisitivo menor. Porque se, em tese, o produto ele é mais básico, deveria ser respeitado o limite daquele produto. Então, quando o sujeito vai no produto Fiat Argo, o Fiat Argo ele serve perfeitamente para a função de locomoção. Claro. Ele não vai ter os acessórios da BMW X6, não vai ter a robustez de conforto da BMW X6, mas ele vai servir com total segurança para a pessoa se deslocar. E assim é o plano básico de saúde. O rol ele é pensado para isso. Olha, o mínimo que a pessoa precisa para ter uma tranquilidade na sua saúde, o plano básico vai cobrir. E aí, na judicialização, isso é quebrado. A Flávia está colocando. Fala, Sérgio, desculpa. A Flávia colocou um negócio. O pessoal está aqui no chat participando, né? E assim, né? Tem uma coisa aqui muito interessante. Eu estou acompanhando, gente, o bate-papo aqui. E aqui, quando as perguntas estão aqui falando aqui, mais ou menos do que a gente está falando, aqui é legal. Mas assim, o Cristiano botou o seguinte: desequilíbrio financeiro causado por temas como esse, rol, gera concentração no mercado da saúde suplementar, o que também não é benéfico ao consumidor. Aliado ao fato de que, além de trazer problemas de precificação, oneração do plano gera insegurança, né? Insegurança jurídica, é claro, o que já foi dito pelo próprio Senacom, responder ofício do STJ, né, no RESP, que decidiu pela taxatividade, ministro Luiz Felipe. Enfim, tal como dito pelo ilustre doutor Aloysio, não tem como dizer que o rol não é taxativo. Parabéns pela abordagem, foi aquilo que a gente falou. E a Flávia diz Aliás, o seguinte... peraí, só uma pausa aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para a ilustre presença do doutor Cristiano Platt, também advogado extremamente atuante no mercado de saúde suplementar. Ficamos muito honrados aí com a tua ilustre presença, viu, doutor Cristiano? Uma honra aí ter a tua participação conosco. Vamos lá, Sérgio.
Ele completa depois dizendo que a súmula em São Paulo temos a súmula 102 do TJ, tá? Bom, aqui a Flávia faz o seguinte comentário. O problema é que o médico, entre aspas, dá o poder à decisão do magistrado com o relatório médico. Juiz, leigo que é, dá simplesmente lá a canetada final. E a gente vive, né, o extremo ativismo judicial que ela tem razão. Então é isso mesmo, né? Porque, veja, às vezes o juiz, o magistrado, para tomar uma decisão, ele leva em consideração um técnico, porque ele não é especialista no assunto, né? Mas, muitas vezes, essa perícia ela já vem meio pronta, porque o médico, um CRM ativo, etc., já deu o laudo lá que o doutor Aloysio precisa de uma prótese com urânio marciano, né, para poder sentar. E aí, adeus. Né, assim, né, é urânio marciano. Pode ser outro? Não, só urânio marciano. E aí, já viu. Aí, Sérgio, só para fazer um parênteses, né? A súmula 102 do TJ de São Paulo, que o doutor Cristiano Platt se referiu, só para contextualizar isso que você está falando, ela diz exatamente o seguinte: eu peguei aqui agora. Havendo expressa indicação médica, é abusiva negativa da cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Isso é um absurdo. Também acho. É um absurdo sem tamanho. Vamos lá. Porque é o seguinte, me parece que nós estamos. Assim, a coisa é estranha, né? Porque eu falo muito isso. Eu tenho um amigo aí que ele, enfim, me pediu ajuda para ele ter acesso. Ele montou uma pequena empresa, e queria ter lá ajuda e tal, não sei o que. Um dia eu tô trabalhando, ele me liga. Aí diz assim, pô, bicho, tô aqui no hospital tal, e porra, não querem me atender aqui. Eu disse, impossível. O que que você foi fazer aí? Não, é porque eu acho que eu tô com gordura no fígado. Eu disse, ah, peraí. Entendeu? Vai ao médico. Não é no hospital que você vai cuidar disso, entendeu? O brasileiro tem cultura do SUS. Eu falo isso sempre, né? Da cultura lá do antigo NPS. A gente fica doente, que aliás é a cultura pela qual a saúde foi pensada, né? No mundo de seguros, né? Aquela história, o carro bateu, vai para oficina. Ou sai pela porta da frente ou pela porta de trás. Consertado, bonitinho e polido pela porta da frente ou sucata pela porta de trás. É assim que o brasileiro pensa, né? O médico, para cuidar dos seus problemas, está depois que você vê o Big Brother às 11 da noite no hospital perto da sua casa, e não durante o dia, né, para você efetivamente se tratar. Tudo isso é cultural e você vai juntando esses pequenos pontos e chega nesse tipo de coisa. Diz, olha, já que eu tenho um plano de saúde, já que eu pago isso aqui por mês, não importa o que está no contrato, importa o que eu quero. Entendeu? E se eu não for atendido, vou para a justiça, que se dane. E alguém lá vai dar provimento, né? Ou até criar uma jurisprudência em relação ao assunto. É isso, né? E aí você abre o caminho para que tudo seja judicializado. E o mais interessante, eu queria perguntar isso para você, e também para os outros advogados que quiserem comentar, que estiverem nos assistindo aqui, que é, né, assim, que são duas indústrias em que a gente podia comparar com a nossa indústria aqui da saúde suplementar. A primeira é a indústria de cigarros, a segunda é a indústria de petróleo. E a terceira, né, a indústria aqui da saúde suplementar, ou até de seguros, se você quiser. A primeira não perde ações, indústria de cigarro. O mais malefício que faça a todo mundo não perde ações. Segunda, né, a indústria de petróleo só começou a perder quando começou a gerar desastres ambientais irrefutáveis. Né? Assim, né? Exxon Valdez, acidente da BP no Golfo, etc. Por que a indústria da saúde suplementar, eu sei a resposta, mas por que a indústria da saúde suplementar não tem o mesmo nível de blindagem contra a judicialização? Olha, Sérgio, eu acho que, na verdade, há uma, digamos assim, confusão, entre aspas. Eu já falei em algumas oportunidades. Para mim, falta um S na sigla da ANS. A ANS ela deveria ter dois S em sua sigla, para deixar claro que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a gente sabe que, apesar da excelência técnica do SUS em diversos aspectos,
vacinação é um grande exemplo de excelência técnica do Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe que no dia a dia há muitos problemas no Sistema Único de Saúde que faz com que muitas pessoas almejem ter um plano de saúde para não depender do SUS. E aí, muitas vezes, o que a gente percebe, até no teor das decisões, é que o judiciário encara o setor da saúde suplementar como se fosse um setor de saúde obrigatória. E pela Constituição Não é. Federal, a disponibilização da saúde ela é obrigação do Estado independente de contribuição, ou seja, Exatamente. ainda que você seja alguém desprovido de qualquer recurso, um morador de rua, por exemplo, que não tenha condições financeiras para absolutamente nada, a Constituição lhe assegura direito à saúde pública. Está lá no artigo 96, a saúde é um direito de todos, independente de contribuição. Então, muitas das vezes, o que a gente nota é que há uma interpretação da atuação do setor privado na saúde suplementar como se saúde pública fosse. E isso faz com que expectativas que deveriam ser direcionadas ao poder público acabem sendo direcionadas ao setor privado. Sim, 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 sim. Até porque é o seguinte, eles devem ter mais dinheiro e podem pagar a conta, que o SUS não pode pagar. Exatamente isso. É a interpretação que sempre é feita, né? Exatamente. Inclusive, com todo o respeito às opiniões em sentido contrário, e é bom que eu estou aqui nessa live como professor do curso, né? Isso me dá uma liberdade maior de falar. É um absurdo você ter tido a declaração da constitucionalidade do ressarcimento ao Ah, SUS. claro, claro. Ok, já está sacramentado do ponto de vista jurídico e tudo mais, mas isso para mim é algo que, quando você vai analisar os fundamentos, não se sustenta. É, porque é uma decisão, se eu posso aqui colocar aqui um termo, um neologismo, Robin Hoodiana, eu acho, né? Porque assim, Basicamente isso. exatamente isso, né? Porque assim, tira do rico para dar por pobre, independente do rico também ser beneficiário do SUS. Todos nós somos, né? Todos nós somos igualmente beneficiários do SUS. Deixa eu trazer um outro assunto aqui, Luiz, que é para a gente. Eu vou segurar um pouquinho o assunto reajuste aqui, que eu acho que é um negócio importante. A gente já falou da inclusão de novos procedimentos do SUS e falamos um pouco de fraude aqui também. Eu queria falar de um pouquinho de telemedicina, né? Porque já junta aqui com a coisa de controle de custos, porque eu acho que isso é importante, né? Assim, a gente viu acontecer, né, durante a pandemia, na verdade, essas associações médicas, o CREMERGE aqui no Rio, a MB e tal, tinham muita reticência em relação à telemedicina, né? E ela acabou acontecendo a fórceps, né, durante a pandemia pela impossibilidade das pessoas, né, irem ao consultório médico, ao hospital, etc. E, por incrível que pareça, uma amiga minha esses dias, e você vai saber de quem eu estou falando, uma amiga minha esses dias falou para mim o seguinte, assim, olha, eu estou precisando de uma otorrino, né, e aí ela tem lá o Unimed, e fez uma telemedicina e me mandou uma mensagem assim, finalmente achei uma médica espetacular e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu disse, que legal. Por conta aqui até do curso, muita gente da Unimed fez o curso, a diretoria da Unimed fez, né, assim, muitos conselheiros e tal, não sei o que. E eu perguntei, quem te atendeu? Qual foi o otorrino que lhe atendeu? Ela falou o nome do otorrino e disse, olha, quem me atendeu foi simplesmente a vice-presidente médica da Unimed. Muito numa linha lá da Unimed, você conhece a turma, eu também, né? Assim, de dar exemplo, né? Assim, se a vice-presidente pode atender em medicina, todos os outros cooperados podem, né? E eu até mandei uma nota, uma mensagem, né, para a Denise Durão, que foi a pessoa que eu estou elogiando aqui, que é uma pessoa realmente diferenciada, espetacular, pelo exemplo, né, que eu acho que é muito bacana. Mas, veja, a telemedicina como entrada do processo é espetacular. Ela não tira o paciente da consulta, né? Porque
uma das coisas que o médico fala, o médico consciente, é assim, olha, ou você procura o seu especialista, se ele não for, ou eu quero te ver presencialmente, porque eu acho que no teu caso, né, é isso aqui, ou é uma coisa paliativa só que você vai tomar um remédio ali e vai melhorar. Mas eu acho que se com os investimentos certos, a telemedicina, eu acho que, e essa é a pergunta que eu faço para você, já legalmente arrumada, regulada, ela pode ser sim um fator aí de redução de custos e de uma melhoria da qualidade percebida pelo beneficiário fundamental. Eu concordo, né? Até porque, eu vou dar um exemplo aqui pessoal, né? Meu irmão, há 2 dias atrás, estava com uma suspeita de uma intoxicação alimentar muito forte, né? E quem está num quadro desse é complicado sair de casa, né? Vocês podem imaginar. E ele falou: olha, eu vou fazer uma teleconsulta agora. Fez a teleconsulta, descreveu para o médico todos os sintomas, o médico prescreveu a medicação. 2 dias depois ele está ótimo. Então, assim, é claro que existem casos que somente uma anamnese pessoal vai permitir ter um diagnóstico mais preciso. Mas quantos e quantos casos não podem ser resolvidos numa conversa por videoconferência? Eu acho que é importante, obviamente, que se tenha esse bom senso dos dois lados, né? Tanto do paciente quanto do médico, mas por que não? E outra coisa, Eu digo que hoje a gente está, por exemplo, aqui utilizando uma plataforma que é uma plataforma de videoconferência que não foi o objetivo dela, pelo seu criador, mas é uma plataforma que está tirando o cliente das companhias aéreas, por exemplo. ainda bem que a gente não vive mais em avião. É, Então, eu só vendo aqui pelas pessoas no chat, eu já identifiquei eu já identifiquei gente do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, é isso aí. para E outra cada um coisa, devidamente posicionado, e outra entendeu? coisa, assim, né? Os casos de emergência, eles podem ser rapidamente investigados. Assim, olha, vá para o hospital agora. Você precisa ir para o Agora, hospital. exatamente. Entendeu? Eu acho que é bem interessante. Então, assim, telemedicina eu acho que é um ponto positivo que todo mundo tem que olhar para isso. Bom, o outro assunto aqui para a gente conversar é LGPD, né? Porque assim a coisa LGPD veio, está no ar, né? O governo está se organizando lá em relação à própria Olha, peraí, entidade e Sérgio, tal. desculpa. Deixa eu só fazer uma pausa que a Flávia Pessoa colocou um comentário muito interessante aqui. Doutor Cristiano, quem agradece somos nós aí, a tua ilustre presença, tá? A Flávia Pessoa está dizendo que a telemedicina ajudou muito agora no início, nos casos de H3N2 e Sim, Ômicron, sim, sim, sim. chegando a realizar 700 teleatendimentos dia, evitando que isso gerasse superlotação nos hospitais, né? O Então, Luiz Felipe completa aqui dizendo o seguinte: pode ainda melhorar a partir do momento que a gente colocar lá efetivamente o Big Brother, aspas, porque o pessoal no Big Brother tá com isso, né? É, equipamentos, né? A gente está falando de relógio, celular ligado a app médico que pode auxiliar o médico para você fazer monitoramento. Isso vai acontecer nos casos aí de pessoas aí com diabetes e com outras doenças, e o cara precisa ser monitorado durante um tempo. Eu acho que é a tornozeleira eletrônica do bem, entendeu? Né? Para você acompanhar as pessoas, né? Efetivamente meu aqui, mas dentista, olha, o é o meu tipo de dentista, ele tecnologia que recentemente, agrega e tira custo, eu acho. o meu dentista recentemente, ele comentou que ele teve que colocar um marca-passo. E ele disse que esse marca-passo dele, ele já é ligado numa determinada central, que se É. tiver uma alteração X, já dispara o alerta que vai cair no médico dele, Se a bateria né? cair também. Se a bateria ficar ruim, Exatamente. uma hora acontece, é isso mesmo. E eu acho que isso é fundamental, né? E aí, eu acho que tem um assunto aqui que é LGPD que a gente podia comentar, já encaminhando aqui. Tem mais dois temas só para a gente dar uma Claro. arrematada no assunto. Então, LGPD eu acho que é um deles. São três temas. LGPD é o primeiro deles, né? E assim, né? Claro que a gente conseguiria ter uma precisão
em relação até à previsibilidade, né, de alguns grupos, se a gente pudesse usar os dados pessoais, principalmente o compartilhamento de prontuários médicos, né, para tomar decisões. Evidente que cada operadora tem isso, né, dentro da sua base lá, porque tem os dados, né? Mas cada vez mais, tanto na área comercial, na comercialização de planos, quanto na tomada de decisões, os dados são importantes e no meio do caminho existe uma lei chamada LGPD. A gente ainda não viu na prática uma atuação forte, né, da entidade nacional responsável pelo assunto, mas até por falta de estruturação, mas já começam a acontecer alguns casos, né, enfim, né, de uso de dados pessoais indevidamente, sem E a área já está agindo. consentimento. Mas essa área, particularmente da saúde, é uma área que os dados pessoais são bastante sensíveis, né? E que não necessariamente as pessoas têm usado isso aí com consentimento ou com objetivo. Sérgio, eu vou tomar a liberdade de parafrasear aí uma grande profissional, porque eu tenho muita admiração, a professora Angélica Carlini. Aham. Uma vez ela disse que os dados são o novo petróleo. Os dados pessoais são o novo petróleo. É, E a gente percebe isso, né? Porque eu tenho um irmão, o meu irmão mais novo, ele é gerente de marketing do Grupo Fleury, que foi uma vítima de um ataque hacker que deu aí em tudo que é noticiário, etc. e tal. E aí você pensa, né? A quantidade de dados pessoais que o Grupo Fleury tem, sim, gigantesco. Todo mundo aqui, sem saber, já deve ter passado por algum laboratório do Grupo Fleury claro. e não sabe que era do Grupo Fleury. E aí ele me contando que teve determinadas situações que o ataque foi tão poderoso em termos de informática que até aparelhos de imagem pararam de funcionar, que dependiam de sistemas eletrônicos, né? Então, para ver a relevância. O Superior Tribunal de Justiça, que amanhã vai decidir aí se o rol é taxativo ou exemplificativo, já passou por ataque hacker, tudo em busca de dados, né? Antigamente você tinha sequestro de pessoas. Hoje você tem sequestro de base de dados. Não, eu falo Então, isso que é. eu acho assim, primeiro, a gente precisa ter uma lei de proteção de dados? Não tenho dúvida disso. Agora, o que a gente precisa é tentar chegar no meio termo de como poder utilizar esses dados. Tudo bem, eu quero fazer estatística, vou usar os dados anonimizados, mas eu preciso ter no processo a ciência do usuário de que o dado dele poderá ser usado dessa maneira. O que E aí, preocupa, o que preocupa é o seguinte, eu sou uma pessoa da área de risco, né? E a gente olha, essa é meu pilar, e a gente olha para isso de certa, de forma. Eu me lembro que há uns anos atrás eu falava de subscrição preditiva e mostrava exemplos da diferença de resultado entre a subscrição convencional de risco e a subscrição preditiva baseada em dados. Dados e projeções e cenários prospectivos, né? Para que você possa chegar lá, efetivamente, você precisa de um nível de utilização de dados e de algoritmos absurdo. E isso só é possível quando você trabalha com bases muito grandes para você começar a fazer cortes, até você chegar no modelo ideal. Bom, então significa que você tem que ser um consumidor voraz de dados para poder fazer esse tipo de coisa. Vou aqui remeter a uma outra coisa só para o pessoal entender. Eu e a Luiz sabe disso, nós trabalhamos juntos numa determinada área, eu fui responsável pela estruturação de produtos de seguros. E uma dos meus desesperos é que eu não tinha base estatística para tomar decisões. Então, muitas das vezes eu abria a janela, botava o dado lá de fora, o dedo lá de fora para ver para que lugar ia o vento, usava um pouquinho de experiência, três santinhos em cima da mesa, um Santo Expedito, um São Judas Tadeu e uma Nossa Senhora Aparecida e tomava decisão. Justamente porque eu não tinha dados. Acho que acertei mais do que errei.
Mas assim, mais não é o mundo ideal. Então, assim, quer a gente queira, quer não, o caminho da humanidade é caçar dados, né? E esses dias eu vi uma palestra de um garoto de alguma coisa perto de 20 anos falando de Web 3.0. A Web 3.0 é uma web baseada em algoritmos e blockchain, né? Então, você para navegar, você vai ter que incluir. É como se você colocasse a sua chave aqui no meio de uma sequência. E aquela sua chave vai fazer parte do todo. É muito mais do que o 5.0 aí das comunicações. E ela passa a ser parte de um sistema de proteção também complexo, né? Porém, tudo isso se sustenta em computadores ligados. É o meu, o seu, de pessoal que está nos assistindo e etc. Por isso que essa rede continua funcionando. Se faltar energia elétrica, cai tudo. De uma forma massiva, cai tudo. Se o operador nacional do sistema elétrico for lá e mandar desligar o Brasil, cai a rede junto. Talvez do mundo. Entendeu? Então, assim, isso é muito mais complexo do que a gente acha que é. E aí, Sérgio, E a também um ponto. regulação não caminha ao mesmo tempo, entendeu, Luiz? Esse cara é meu ponto. E aí também, Sérgio, o seguinte, quando a gente fala de LGPD na saúde, invariavelmente, né, a própria legislação ela coloca que os dados relacionados à saúde são dados sensíveis. Além de Ah, serem dados pessoais, são dados sensíveis. é. O que demanda do tratador de dados, do controlador de dados, um cuidado mais especial. Eu Eu vou não contar uma consigo, história. não consigo, não consigo resistir ao comentário que o Luiz Felipe Blanco fez aqui, espetacular. E a Luísio, como eu, aficionado por ficção científica, vai poder respondê-lo, que é o seguinte: muitas empresas já estão em um multiverso. Quem sabe um dia será atendido pelo médico virtual. Olha só, mas Seria o Doutor Estranho, né? Stephen Strange vai ser o não, médico não. virtual. É, Jornada nas Estrelas, uma das variações da série, eles se perderam e o médico não foi. Então eles passaram a usar um sistema, um multiverso, um sistema holográfico que passou a ser o médico de bordo da Voyager, entendeu? Da Enterprise ou da Voyager, né? E ele começou até a ficar meio com emoções, a holografia. Então, eu acho sim que a medicina vai virar para isso. Você ter o melhor Sérgio, eu acho que especialista. daqui a pouco uma triagem numa emergência vai ser totalmente Ah, eletrônica. ah. Ou alguém vai entrar por holografia. Vou aqui brincar aqui com o nosso querido Antônio Raposo, que foi mais nosso aluno aqui, um grande neurologista e tal. Vai chamar de assim, doutor Raposo, o senhor está onde? Ele vai dizer, ah, estou aqui em Salvador tirando férias, mas eu preciso de 10 minutos do senhor para avaliar aqui uma coluna. Ele vai entrar por holografia e vai dizer, ó, coloca o É o que o parafuso ali, Cristiano comentou aqui, né? coloca Robô o... dentro de hospital, câmeras com o médico na tela. Exatamente, É isso vai isso aí. acontecer, isso não tem dúvida que vai acontecer. Agora, Essa é a Sérgio, parte legal do metaverso. só um aspecto importante quando a gente fala de LGPD na saúde é que é o seguinte: é óbvio que quando a gente fala de LGPD, vem à mente, ainda mais de maneira empresarial, os dados armazenados em computadores, servidores, documentos, tudo isso faz parte. Mas a LGPD ela vai além disso, tá? E é muito importante falar, por exemplo, da necessidade de treinamento de pessoal, tá? Treinamento de atendentes e tudo mais. Eu vou pegar um exemplo, digamos assim, tragicômico, para mostrar isso numa época que não tinha LGPD, que hoje seria uma conduta reprovada. Graças a Deus, meu filho completou nesse final de semana 13 anos, né? E aí, há 14 anos atrás, na época eu era casado com a mãe dele, quando a gente começou a tentar engravidar, aquela história, advogado gosta de ter logo todas as variáveis em mãos para saber como é que vai agir. Então, no primeiro mês de tentativa, não veio a gravidez, já vamos fazer exames para ver se há algum tipo de problema. E aí lá fui eu fazer
o tal do raio do espermograma, que é um dos exames mais constrangedores que É. o homem pode fazer. Aonde que eu quero chegar com o LGPD aqui? No momento que eu entrei no laboratório, e essa cena me marcou até hoje, que eu fui lá tentando ser discreto para a recepcionista, apresentando o pedido médico, ela começa a falar em alto e bom som. Só Luiz, a sala do espermograma é aquela ali à direita e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso pode parecer uma piada, porque, claro, né, você fica constrangido numa situação dessa, você vai entrar na sala e todo mundo vai saber o que você vai fazer ali naquele momento. Em termos de LGPD, a atendente jamais poderá ter uma conduta dessa, Claro, claro, claro. porque ela está expondo dado pessoal da pessoa. É a mesma coisa, por exemplo, quem é aqui que está esperando o resultado do exame de HIV? Deu positivo. Não, mas aí depois resolveram esse problema com siglas, né? Então, no resultado desse seu exame aí, né, poderia aparecer lá uma sigla, né? AA, é, A- AAPM, né, uma sigla, né? E a outra, não, AAPE é uma sigla, né? E a outra é AAPU. A APE é a positiva e a APU é negativa. Quer saber o que que é? Fala. Não, depois eu conto, porque senão pô, o pessoal aqui vai, né? Só sei que a APE é apto para engravidar. Primeiro, Ah, tá. agora a Entendi. APU, você imagina aí o que que é. Bom, então Tá resultado, certo. gente. Para gente finalizar nossa conversa aqui, a Renata está com problema de conexão, que ela me falou aqui, então eu vou deixar o caso de solvência aqui para uma dessas lives que a gente faz quinta-feira aí. Pois é. E aí, aquela, exatamente o que o Luiz Felipe Blanco está falando. Essa do atendente sair gritando É. qual é o problema que o paciente tem, isso é uma violação clara da LGPD. Não, claro que é. Clara, Claro que é. e que pode gerar processo, não tenha dúvida. Felizmente, tá, Sérgio? Aí eu acho uma informação importante. A gente tem visto o judiciário brasileiro, especialmente o judiciário de São Paulo, que tem lidado muito com isso, entender o seguinte: olha, o simples vazamento de dados não te gera prejuízo de maneira presumida. Você tem que provar que aquele É vazamento dos utilizado. dados te gerou prejuízo. Agora, é inegável que uma pessoa que tem a sua questão de saúde, seja ela qual for, exposta de maneira alta na frente de uma coletividade que Gera ela dano não moral. conhece, é claro que ela vai ter ali a comprovação de que ela foi exposta indevidamente, né? Deixa eu falar de dois assuntos conexos aqui para a gente terminar. O primeiro é o seguinte, né? Em 2019, janeiro de 2019, a ANS baixou uma resolução normativa 44319 de janeiro, que é assim um marco muito legal em relação à gestão de riscos e controles pelas operadoras. E a ANS fez uma coisa muito inteligente, deu prazo para as operadoras irem se arrumando, né, em relação à coisa de gestão de riscos e controles, e agora em 2023 elas têm que estar prontas para isso. Uma das coisas nesse processo, no processo de gestão de riscos, é a coisa do reajuste. Né? Então, como a gente falou aqui, com o nível de sinistralidade que a gente está chegando, eu vou aqui abrir a minha bola de cristal para tentar imaginar quantos serão os reajustes aí de 2022, posto que a pandemia não acabou, posto que, né, a gente já está trabalhando com 85,7 de sinistralidade, posto que a economia não vai bem, né, posto que é, as operadoras vão precisar mesmo, né, recompor perdas. Eu entendo que o reajuste oficial, o reajuste, né, para planos individuais, divulgado lá março, né, entre abril e maio, tal, abril e junho, que deva ser de dois dígitos, né? Eu não sei se ele, olhando para tudo, se vai ser muito maior do que 12. Eu chutaria alguma coisa aí na faixa, na casa dos 12, o que significa dizer que os produtos de pool, ou seja, os empresariais até 29 vidas, devem vir aqui
17, 18, e os planos por adesão só Deus sabe, né? Bem mais que isso. Agora, claramente, claramente, há que se fazer alguma coisa em relação a custos na saúde suplementar. Por exemplo, uma pesquisa também do ISS em relação a custos da saúde suplementar mostra que os beneficiários de seguradoras especializadas em saúde usam 5 vezes mais ressonâncias magnéticas do que o povo que está lá em cooperativas e medicinas de grupo. Esse mesmo disparate ocorre para tomografias e assim, né, a quantidade de serviços acessórios ela é de fato absurda, né? Então, eu acho que tem que ter um novo marco de entendimento geral do que é custo na saúde suplementar e onde isso vai parar, porque na prática nós temos uma saúde suplementar bastante desigual. Até o Estatuto do Idoso, que é uma coisa legal, entrou arrebentando o outro lado da saúde suplementar com a coisa a partir de 59 você não tem reajuste, você concentra exatamente. Eu sempre digo para as pessoas assim, um amigo meu fez 59 anos assim, disse, puxa, parabéns, puxa, que pena. Ele olhou, que pena por quê? Seu plano de saúde vai aumentar 70%, 75%. Ele, não brinca. Eu disse, 2 dias depois ele recebeu a cartinha, entendeu? Então, assim, para melhorar o aniversário das pessoas de 59, a gente tem que repensar, eu acho, né, a coisa dos reajustes. Aí estou falando de todos, faixa etária, custo, etc. A gente tem que repensar isso urgentemente, porque isso inviabiliza a saúde suplementar justamente para quem são os principais demandantes de planos, né, individuais e da boa parte das pequenas empresas aí, que tem muita gente que abre empresa basicamente para ter acesso a um plano de saúde mais barato, que é justamente na faixa a partir dos 50 que as pessoas tomam consciência que tem que ter plano de saúde. Complicado, né? E abre-se também uma nova janela aí de judicialização a partir dos reajustes, né? E é isso que eu gostaria que o Aloysio comentasse, porque há pontos na própria 9656 que são conflitantes, o cancelamento de planos ele é sujeito a análise, se deve cobrar multa dos 60 dias, se não deve, né? Enfim, a coisa da portabilidade, as pessoas ainda não entenderam muito bem como é que fazem isso, enfim, tem uma nuvem, né, de coisas aqui que pode gerar judicialização, e eu acho que, particularmente em 2022, com os níveis de reajuste que vem por aí, isso vai acontecer. Sérgio, existe essa expectativa, né? Até porque você teve, digamos, durante a pandemia, suspensão de reajuste, depois o reajuste foi colocado de maneira escalonada, é, enfim, a gente acaba voltando àqueles assuntos que nós falamos no início do nosso bate-papo, né? Você tinha uma regra clara que bastava ser seguida, que não evitaria problemas, e, infelizmente, o judiciário, que deveria ser aquele para fazer com que a regra seja cumprida, ele acaba criando regras novas que não eram previstas anteriormente. Congela o reajuste, mantém no plano quando não tem mais direito de continuar, e por aí vai. Né? Então, e isso prejudica, por exemplo, eu já ouvi, essa discussão vai e volta frequentemente. Vamos criar um plano de saúde popular, com menos coberturas, com menos obrigações, mas que torne acessível voltar a ter plano individual para pessoas que não têm um emprego formal, que possam ter acesso ao plano de saúde. Isso não vai para frente Não justamente por vai, conta da judicialização. não vai. Se hoje, com planos estruturados, o sujeito já tem que vender uma X6 ao preço de um Fiat Argo, que dirá fazer um plano que vai custar menos do que um Fiat Argo? Então, assim, o prejuízo vai ser muito maior. É verdade. Então, eu acho assim, é uma preocupação mesmo. Eu realmente espero que prevaleça a tese da taxatividade do rol amanhã no STJ,
porque eu acredito que, em prevalecendo a tese da taxatividade, isso vai ser um grande ganho para o setor, de modo que isso pode servir como uma esperança de que você tenha no judiciário apenas aquilo que deve ser levado para o judiciário. Se de fato o sujeito tinha direito e a operadora, de maneira errada, não está garantindo, aí sim, o judiciário serve para isso. Mas não para dizer, olha, o teu plano não te dá direito ao hospital XYZ. Ah, mas você quer ir lá naquele hospital? Eu vou determinar com uma liminar que o teu plano te cubra. É o que a Flávia Pessoa está É, tá colocando falando. aqui. Não, e tem uma outra Todo coisa aqui. dia recebe Sim, liminar de sim. reativação de plano. É isso aí. Ah, porque o outro Então, lado, né? assim, Se é o você exige judiciário para dando as cancelamento, regras previstas. se você exige para cancelamento 60 dias, né? O contrapeso dessa história tem que ser por 60 dias, tá certo? Você não pode ir num caminho só, porque senão você tem uma desigualdade, um desbalanceamento. Esse é o problema. Bom, deixa eu só mostrar para o pessoal aqui mais uma coisa. Todo mundo recebeu com a inscrição aqui no curso material. Vou compartilhar aqui. A gente fala aqui também na apresentação um pouquinho do curso, né? Para quem não conhece. Isso aqui é mais para quem não é aluno do curso, aqui para você mandar para as pessoas, chamar os amigos para vir fazer o curso, que vale a pena. A gente já está com o curso no ar há 6 para 7 anos, né? Então, aqui a gente explica na própria apresentação público-alvo um pouco, o regime, né? Que agora com a pandemia nós inauguramos, nós já estávamos híbridos antes, mas inauguramos aqui também a coisa do online, né? Então, que é O bem que legal. permite, né, Sérgio, que pessoas fora do Rio de Janeiro possam se Exatamente, de todos matricular os lugares do sem Brasil. precisar vir ao Rio de Janeiro. Cidades do interior do Brasil, né? Por aí é muito legal mesmo. Bom, própria fundamentação legal e certificação é um MBA mesmo, né? Enfim, né? Registrado. Todos os docentes, pessoas do mercado, da ANS, de operadora, da AIDA, de tudo quanto é lugar. Grade de disciplinas, né? Então, todas as 19 disciplinas é um curso de 380 horas, né? De ponta a ponta, e elas estão todas descritas aqui na apresentação, em ordem alfabética, não necessariamente na ordem de ocorrência. E a gente fez um curso em que não tem pré-requisito. Então, em todas as disciplinas, você pode entrar em qualquer momento no curso, qualquer aluno. Tem uma entrada agora no mês de março, né? E depois algumas informações importantes. As nossas aulas, né, regulares são sábados quinzenais, de 8h30 até as 17h30, 17 horas. O próximo início é 12/3 e a gente está reabrindo inscrições para as turmas da semana. O sábado é quinzenal, a semana é terças-feiras, todas as terças-feiras que não forem feriado ou véspera de feriado, de 18h15 às 22 horas, que também é um horário bacana. A gente quer ver se reabre, a gente já operou nesse horário aqui, mas lá no início da pandemia a gente fechou, transferiu todo mundo para sábado por causa de logística, e agora a gente entende que mesmo online pode fazer isso de novo às terças. Bom, com investimento que cabe no bolso, né? 24 parcelas de R$ 409,86, já está com desconto para quem pagar até o dia 10. E quem clicar aqui, ó, vai lá conhecer lá o curso e fazer a inscrição, tá? Se alguém precisar falar comigo, e-mail e telefone aqui no final. Eu estou sempre à disposição, esse telefone é o WhatsApp, para atender todo mundo, inclusive os Eu alunos diria que esse atrasados com WhatsApp é monografia. praticamente. Não, eu diria que esse WhatsApp praticamente é 24 horas por dia, viu? E quando eu não estou, quando eu estou dormindo, tem um robô que responde sozinho. O professor Sérgio foi ali pegar uma água e já volta, entendeu? Mas é isso. Gente, agradecer a todos aqui. Pena que a Renatinha está com variação lá na internet dela. Então, um beijão para a Alessandra que está lá em Brasília, né? Pro Cristiane, Luiz Felipe Blanco, Daniele, Elaine, Flávia, que contribuiu com bastante coisa, Jarbas Melo, Franciele, enfim, Michel e várias outras pessoas aqui que estiveram aqui, os nossos juristas que estiveram aqui com a gente, né, também, né, enfim, né, que nos deram prazer aqui, doutor Cristiano, né, enfim, outros que deram prazer de estar presentes aqui. Agradecer a todos vocês, né, por terem estado com a gente aqui. E lembro a vocês, isso aqui é um ambiente acadêmico,
ambiente para a gente discutir coisas mesmo, ter ideias, né? E discutir o que está acontecendo. Agora, depois do carnaval, logo depois do carnaval, a gente vai ter um evento sobre empreendedorismo médico no dia 7 de março. Depois, na outra semana, nós vamos ter um evento aqui sobre ESG, né, na prática, e né, vai ser muito bacana. A Renata mandou um beijo para todos aqui. Né? A Renata é professora do curso, também é da ANS. Então, assim, para todos vocês aqui, muito boa noite. Né? E rumo a Tóquio, ou é Abu Dhabi, nesse ano. Né? Primeiro rumo a Guayaquil para a final da Libertadores, Isso, depois para onde a FIFA isso. mandar. Vamos lá. Tá bom. Gente, um forte abraço para vocês. Melicinha, obrigado, como sempre, aqui pelo apoio. Eu vou encerrar nossa gravação aqui e depois esse vídeo aqui vai lá para o YouTube, tá? Ok? Gente, forte abraço para todos. Abraço, gente. Boa noite.